tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Hoje o nosso encontro é para tratar sobre teoria dos conjuntos, que nós iniciamos nessa semana. Ok? Vamos lá? Vem comigo. O que a gente começou falando da teoria dos conjuntos? Primeiro em sala, nós comentamos, perguntei para vocês o que vocês entendiam por conjuntos. E aí vieram várias colocações, que eu achei super interessante. E a gente acabou resumindo. A gente tentou resumir como conjunto, como definindo o conjunto como uma coleção de objetos. Alguns colegas falaram sobre conjunto musical, outros colegas falaram sobre um conjunto de amigos que estavam vestidos de blusa azul na escola. Lembram disso? Pois é. Então a gente resumiu como sendo coleção de objetos. Aí o que a gente definiu? Que esses objetos que faziam parte, que formavam aquele conjunto, eram chamados de elementos. Estão lembrados? Criei para vocês um conjunto dos colegas da primeira série D, se eu não me engano, que estavam vestidos de blusa branca hoje. Tinham só 5 coleguinhas. Aí eu mostrei para vocês que cada um daqueles 5 colegas eram os elementos daquele conjunto que eu tinha acabado de criar. E esses elementos, gente, podem ser pessoas, estados, meses, números e várias coisas, ok? Aí eu falei, galera, e agora? Como que a gente representa então, professora, essa coleção de objetos? Mostramos o seguinte, temos 3 formas. A forma tabular. Professora, como era a mesma forma tabular? Vamos lembrar? A gente escreveu o nosso conjunto, por exemplo, deixa eu pegar a caneta. Opa, deixa eu pegar a canetinha aqui. A gente pegava, por exemplo, o conjunto A, e eu representava esse conjunto A entre chaves, digamos que eram os números, sei lá, 1, 2 e 3. Ok? Aí eu representei para vocês também um conjunto V, que era o conjunto das vogais A, E, I, O e U. Beleza? Fizemos vários exemplos. Essa é a maneira, a forma tabular de representar um conjunto. Beleza, professora, você chamou a atenção da gente, lembrando do nome do conjunto, representado por uma letra maiúscula, as chaves e os elementos entre essas chaves, dentro dessas chaves. Perfeito. Mostramos também que poderia ser pela forma de propriedade. Como assim? Por exemplo, o meu conjunto V é o conjunto formado por Vzinhos, tá? Tal que esses Vs, gente, eram o que mesmo? Vogal, deixa eu caprichar a letra aqui, no nosso alfabeto. Aí você fala assim, professora, mas eu sei quais são as vogais. Justamente, A, E, I, O, U. Então, ao invés de descrever, de colocar todos os elementos descritos aqui dentro, eu coloco só a propriedade. E a propriedade não te gera nenhuma dúvida. Você sabe todos os elementos que fazem parte desse conjunto V. É mesmo, professora. Depois veio o diagrama. A terceira forma de representar o diagrama de Venn. Que eu falei para vocês que eu podia representar esse mesmo conjunto V, dentro do diagrama de Venn, Você faz um círculozinho. E aí eu coloco os elementos A, E, I, O e U. Então, estou apresentando 3 maneiras de representar esse nosso conjunto V, que eu chamei de conjunto das vogais. Tabular, propriedade e diagrama. Beleza, prof. Em seguida, eu falei, gente, vamos fazer algumas observações. Existem alguns conjuntos que eles são especiais, mas que o próprio nome já te traz uma luz, uma clareza do que vem a ser. Por exemplo, o conjunto vazio. Aí eu brinquei com vocês em sala. Vazio, gente, a ideia é de quê? De que não tem elemento, professora. Não possui elemento nenhum. Ótimo. O meu conjunto vazio, eu mostrei para vocês em sala que a gente representa de 2 maneiras. Por exemplo, o conjunto A é um conjunto vazio. Eu represento entre chaves, sem nenhum elemento dentro, ou eu represento o mesmo conjunto com uma minha bolinha cortada. Estão lembrados? Professora, eu lembro disso mesmo, que até gerou uma dúvida, professora. Isso, vou mostrar agora. Somente dessa maneira eu represento vazio. Depois a gente foi para o conjunto unitário. No conjunto unitário, professora, unitário, unidade é somente um elemento. Isso. Aí a gente representou, por exemplo, X. Aí eu mostrei, um conjunto X unitário poderia ser o conjunto do elemento 5. Aí eu falei, gente, posso também representar um outro conjunto, B. Aí eu fiz bem assim, para vocês. Aí muitos de vocês falaram, professora, mas calma aí, esse conjunto não é o vazio? Aí eu ainda chamei a atenção, falei, galera, vazio é representado assim ou assim. A partir do momento que eu coloco algo entre as chaves,
Pode ser um triângulo, uma bola, um quadrado, uma bola cortada, uma vogal, qualquer elemento. Se eu colocar algum elemento lá dentro, deixou de ser vazio, gente. Esse símbolo não é mais o vazio, ok? Passou a ser unitário. Ótimo, professora, lembrei. Depois a gente teve o conjunto finito. Finito, professora, me lembra o quê? Que tem fim. Exatamente. Aí eu mostrei para vocês o quê? Que o conjunto finito a gente consegue, na verdade, enumerar, né, os elementos. Por exemplo, ó, conjunto A é o conjunto que é representado pelos elementos Azinho, tal que cada Azinho aqui, gente, é um mês do ano. Beleza? É um mês do ano. Aí você fala para mim, eu consigo enumerar os meses do ano? Consigo, janeiro, fevereiro, março, abril, até julho. Ou até dezembro. Aí também tem, por exemplo, aquele conjunto das vogais. Ó, o conjunto das vogais é o conjunto A, E, I, O, U. Eu consigo enumerá-los. Beleza, professora. E o infinito, gente? Ah, professora, infinito me lembra algo que não tem fim. Ótimo. O que eu quero dizer, né? Que o conjunto infinito possui uma quantidade ilimitada de elementos. Tipo assim, ó, o conjunto dos números naturais. Eu sei que começa do 0, 1, 2 e assim vai. Você sabe qual é o último número natural? Não. Então eu não consigo, gente, descrever todos os elementos. É algo ilimitado. Aí eu coloquei em sala para vocês esse exemplo aqui, que eu achei muito interessante, que eu botei assim, ó. X é o conjunto dos elementos X pertencentes aos reais, tal que o X vai estar entre 1 e 2. E aí eu tive alguns coleguinhas que falaram, professora, isso para mim é limitado sim. Galera, a quantidade a gente fala que é ilimitada porque você não consegue descrever todos os elementos. Quando a gente fala do número real, a gente vai recordar que o número real inclui todos aqueles que a gente aprendeu, natural, inteiro, decimal, racional, irracional. Então, quando você pensa de 1 até chegar no 2, dentro do conjunto dos números reais, você tem aqui ó, um monte de númerozinho que você não consegue descrever. Então, a gente fala que é ilimitado. Aí eu ainda brinquei, falei, mas foi boa a colocação do colega. Se eu tivesse escrito assim, ó, X pertence aos naturais, tal que X estaria entre 1 e 2, podendo ser 2. Aí eu fiz a mesma pergunta, eu falei, gente, e agora? Você acha que é finito ou infinito? Aí muitos de vocês, professor, agora é finito. Porque sendo o conjunto natural, a gente pensa 1, 2, 3, 4. Eu falei, exatamente. O 1 não pode ser. Então quem pode ser? O 2. Aí eu botei para vocês assim, falei, se fosse natural, seria finito e além disso seria o quê? Unitário, porque teria apenas o 2. Estão lembrados? Em seguida eu falei, gente, a gente olha para um conjunto e a gente consegue determinar o número de elementos dele. E aí como que a gente representa? A gente representa por nzinho minúsculo, entre parênteses, o nome do conjunto. Se o conjunto é A, Azão. Se o conjunto é B, Bzão. E assim por diante. Então aqui, por exemplo, ó, o número de elementos desse meu conjunto A seria quantos? Ah, professora, 4. Se eu criasse um conjunto B agora, assim, ó, só para a gente fixar essa ideia. E depois se eu criasse um conjunto C, assim, ó, só para você ficar comigo. 2, 3 e assim vai. Você concorda então que, pensando nesses conjuntos que eu criei, ó, o número de elementos do conjunto B e o número dos elementos do conjunto C, vem comigo. Quantos elementos tem no conjunto B? Aí você fala, um só, professora? Quantos elementos tem no conjunto C? Eita, poxa, infinitos. Então a gente representa por infinitos. Beleza? Aí eu ainda falei mais. Falei, gente, tem alguns conjuntos, por exemplo, ó, conjunto C que eu vou criar aqui agora. Vem comigo. Olha lá, criei esse conjunto. Esse conjunto C aqui é o conjunto da palavra caracol. Eu peguei todas as letras que formam a palavra caracol. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Quando a gente tem repetição, galera, ó, repetição, olha lá, C, a gente não vai considerar essa repetição. Ah, professora, como assim? O número de elementos de C, galera, não vai ser 2, 4, 6, 7. Não. Vai ser, ó, tem o C, tem o A, tem o R, tem o O e tem o L. Ah, prof, a gente não repete? Não repete. Ok? Tranquilos? Beleza, professora.
Aí a gente veio para os símbolos lógicos, escrevi no quadro para vocês alguns símbolos lógicos. E o que eu me preocupei em mostrar para vocês? Eu criei conjuntos para vocês, por exemplo, ó, o conjunto A, aí eu escrevi os elementos assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, era o meu conjunto A. Aí o meu conjunto B que eu coloquei no quadro para vocês era o conjunto 1, 3 e 5. O que eu quero que você perceba? Ó, isso aqui, ó, esses aqui são os elementos do meu conjunto A. Esses aqui são os elementos do meu conjunto B. Tem elementos de B que estão dentro de A. Lembram disso? E beleza, professora. Aí eu botei assim, gente, julgue os itens. Aí eu falei assim, ó, 2 pertence a A, foi o primeiro item. Depois eu fiz assim, 7 não pertence a B. Aí depois eu criei assim, B está contido em A. Depois eu botei assim, A contém B. Fiz essas perguntas para vocês em sala. O que eu quero lembrar? Quando a gente está trabalhando, gente, com elemento e conjunto, a gente utiliza esses dois símbolos, pertence e não pertence. Então, eu olho para o elemento 2. O 2 está no A? Tá, então ele pertence. O 7 está no B? Tá não, professor, então ele não pertence. Então, o item está certo. Tá, professor, mas depois você vem com essa história de contido e não contido. Quando a gente está trabalhando, gente, com conjuntos, relacionando com... Até aqui no outro slide. Quando a gente está relacionando conjuntos e subconjuntos, repara, vamos voltar para cá. Ó. Nosso conjunto A era 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nosso conjunto B era 1, 3 e 5. O que você consegue perceber? Que o conjunto B, gente, ele está dentro de A. Então, eu posso dizer que esse conjunto B, ele está o quê? Contido em A. Mas se ele está dentro de A, é porque o A contém o B. Aí eu vi que gerou dúvida. Aí eu ainda brinquei com vocês. Gente, vem pra cá, ó. Lê pra mim isso aqui. Aí vocês leram. Ué, professora, 4 é maior que 2. Eu falei, ótimo. Agora lê isso aqui pra mim. Aí vocês, ué, professora, 2 é menor que 4. Pega o raciocínio disso e traz pra cá. O B tá dentro do A. Então, o A tem o B dentro dele. Então, o A contém o B e o B está contido em A. Ok? Aí eu dei mais exemplo. Falei, vamos fechar a aula de hoje com chave de ouro. Vamos lá? Aí eu fiz assim, ó. Era o segundo exemplo. Conjunto A era o conjunto 0, 1, 2 e 3. Aí eu fui e criei o conjunto X, que eu fiz questão de botar uns termos que geraram para vocês algumas dúvidas. Aí eu virei para você e falei assim, julgue os itens. Aí eu comecei com o primeiro item, ó. Bolinha cortada pertence a A. Aí depois eu fiz bolinha cortada pertence a X. Depois eu fiz 2 pertence a A. Vamos lá, que você já vai jogar para mim. Aí eu botei assim, ó. Esse elemento aqui que está em X, mas não está em A, pertencia a A. Aí eu mostrei que quando a gente escreve esse 3 entre chaves, ele é o elemento. Na verdade, a gente depois vai aprender a ler como sendo subconjuntozinhos. E aí eu fiz essas perguntas aqui para vocês, ok? Vamos lá. Essa bolinha cortada, gente, é algum elemento de A? Aí você olhava e falava, professora, não é não, não pertence a A não. Beleza. Oh, meu Deus, E de errado. Aí depois eu peguei a mesma bolinha cortada. É um elemento de X? Porque eu até pedi para vocês assim, eu falei, gente, vamos colocar no diagrama os elementos de X. Aí vocês falaram, bolinha cortada, 2, professor, e esse aqui, ó, como se fosse esse conjuntinho 3. Falei, exatamente. Então, bolinha cortada é um elemento de X? É. 2 pertence a A? Pertence, é um elemento de A. Gente, esse carinha aqui, ó, ele por acaso, ele é um elemento de A? Aí muitos de vocês, ué, professor, o 3. Falei, gente, 3 pertence a A. Esse subconjuntinho aqui, ó, que é um elemento de X, não pertence a A. Lembram disso? Então, por isso o item estava erradinho. Mas pertence a X? Pertence. Aí, para fechar, eu falei, gente, o número de elementos de A é igual ao número de elementos de X? Aí vocês falaram, não, professor, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui tem 4. 1, 2, 3. Não é não, professora. Então, errado o item. Beleza, galerinha? Essa foi a nossa, né, de teoria dos conjuntos, introduzindo teoria dos conjuntos. Um beijo grande e até o próximo encontro.